Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não faço a mínima ideia da hora que você vai nos assistir, nos ouvir. E nós estamos aqui hoje com mais um passo ousado de uma proposta do nosso Com Elas. E grava bastante esse nome aí, tá? Porque você vai ouvir bastante isso com elas. É isso aí. Então, como sempre eu tô... me interrompendo um pouquinho, né? Mas vamos faz lá. Faz parte. Vamos lá. Nós estamos... pode falar. A gente precisa se apresentar, né? É verdade. Então vamos lá. Não, Quem a gente vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar a Camila. Combinado. E você apresenta a Andréia. Ixi, tá bom, combinado. Tá bom? Então aí, pra você prestar atenção nisso aí, começou com elas. Agora é que começa com elas. Camila. Quem é a Camila? Gente, a Camila é minha filha querida, tá bom? Eu queria falar um pouco da Camila. Quem é a Camila? Camila é uma menina forte. Concorda ou não concorda? Concordo. Então, a Camila é uma mulher forte, tá? Corajosa, que eu admiro muito. E tô aqui hoje porque ela que tá acreditando nesse negócio aí hoje, tá? O podcast, ela que veio com o podcast para nós aqui. Mas, enfim, a Camila é a minha filha. Ela é a mãe do meu neto, né? Ela me deu o Lorenzo. Acho que essa é a parte que ela mais gosta de mim. Eu sou a mãe do neto dela. É a mãe do Lorenzo. Tem umas fotinhas aqui até dele, porque ele é uma benção na nossa vida. É muito guerreira, tá? De um coração, assim, grandioso. Às vezes as pessoas olham para ela e tem uma dificuldade com ela. Não sei por quê. Porque eu tenho um pouquinho de cara de mal, né? Mas tudo bem. As pessoas têm um pouco de dificuldade com ela, mas tem um coração enorme, sabe? Tem, assim, um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Tem um coração muito bom, muito abençoador. E também é uma profissional excelente, se tornou uma psicóloga maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma boa esposa, uma boa filha. Nossa, gente, eu sabia que ela tinha isso tudo pra falar de mim, não. Empreendedora, tá? Faz vários negócios, gosta de ganhar dinheiro, gosta de trabalhar. E nós temos uma história junto aí muito legal que a gente quer compartilhar com vocês. Agora, tem defeitos também, né? Só um pouquinho. Não atende o celular, não responde o WhatsApp, vive enfiada no beach tênis. Faltou o troféu. Podia ter colocado meu troféu aqui atrás. Poxa, a gente podia ter trago os troféus do Nossa, do não ia beach caber tênis. na prateleira, não. Mas, enfim, joga demais beach tênis, larga tudo por causa desse beach tênis. E o pessoal fala até que eu não gosto do beach tênis, mas não é isso. É porque ela é exagerada. Sabe? Ultrapassou o limite aí com o beach tênis. E nós estamos aqui agora com um projeto novo do Com Elas, e é isso. Tem muita coisa mas pra agora eu tenho que te apresentar. Você falou demais. De tá, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou apresentar de forma sucinta. Porque essa é você. Eu sou mais prática. Então vamos lá. A Andréia é a pastora Andréia, né? Mais conhecida como pastora Andréia. Sua mãe. Minha mãe. A avó do Lorenzo. Quem vai se apresentar? Eu vou apresentar você. Tá bom, entendeu? Esqueci. Então vamos lá. Vó do Lorenzo. Aliás, vó do Lorenzo, eu acho que é o papel que você exerce com... Melhor é ser vó do Lorenzo. Mas eu acho você uma mulher muito forte, de uma personalidade ímpar, que gosta do que é belo. Tudo que é belo atrai. Tem tudo que eu acho. As coisas têm que ser bonitas, tem que ser bem feita. Tem absoluta. Gosta do que é belo. E é uma pessoa intensa, que gosta de viver as emoções. Gente, não vale uma psicóloga falando do meu respeito. Você não deixou eu terminar. Tá, vai lá. Entendeu? Que é uma pessoa intensa, que gosta de viver as emoções assim, à flor da pele, e tem dificuldade com o equilíbrio das emoções. Que isso, Camila? Você tá falando isso assim? Assim, ao vivo, pra todo mundo, assim. Mas vamos lá. Essa é minha mãe. Só isso que você tem pra falar de mim? Pô, não tá bom, não? Não, eu queria mais coisas. Não, você já é pastora há quanto tempo? Vai fazer 18 anos. Tem 18 anos a IPV da 60? 18 anos que eu pastoreio. Hoje não é mais IPV, a família viva. É família viva. Esqueci, 60. gente. Esqueci, foi mal aí. O que mais? Então vamos lá. Tá, nos apresentamos aqui um pouquinho, né? Isso aí, vamos lá. E hoje nós estamos aqui porque nós temos o Com Elas, já tem acho que 2 anos, fazem 2 anos esse mês. 7 de fevereiro, fizeram 2 anos que nós começamos com o projeto Com Elas. Ótimo. 2 anos. Rápido, né? Passa muito rápido. Então, há 2 anos atrás, nós começamos com esse projeto. Sim. O Com Elas, que hoje começa uma nova história, que é o podcast Com Elas. Então, nós estamos aqui juntas, porque nós começamos isso juntas.
dando também esse novo passo, bem ousado da nossa parte, Bem de ousado. fazer com que isso se transforme em um podcast. É verdade. Ótimo, beleza. E aí, de onde surgiu essa ideia? Com elas? Então, vamos lá. O Com Elas, na verdade, foi um desafio, né? Porque eu trabalho já com mulheres há muito tempo, né? Esse tempo, 18 anos de pastoreio, eu trabalho muito com mulheres. E há uns tempos atrás, muitas mulheres me procurando com muitas questões psicológicas, questões de decepção com Deus. E cada vez que as pessoas chegavam até mim, eu falava assim, gente, eu posso fazer mais por essas mulheres. E toda vez que me falavam alguma coisa, até por experiências minhas mesmo, né? Que a gente vai estar contando aqui aos poucos, porque esse é só o primeiro podcast, vai vir várias coisas aí. E eu via a necessidade das mulheres. E eu falei assim, gente, eu preciso fazer algo diferente. Não só um culto de mulheres, eu preciso trazer coisas diferentes. E o mais interessante, né, Camila? É que eu sempre procuro você para pedir as coisas, né? Fala assim, Camila, vamos fazer isso na igreja? Vamos fazer dessa forma e tal. Eu sempre convidava você para fazer alguma coisa na igreja e aí você tinha sempre uma resposta. Tô fora. Exatamente. Mãe, tô fora. Tô fora, não tô afim, não quero fazer. Não quero, não é para mim, tô fora, não me envolve nisso. E sempre você dando essa resposta. Então, eu nunca imaginava que você fosse aceitar. E aí eu chego para você e falo, Camila, eu acho que a gente precisa fazer algo para as mulheres. E, na verdade, o Com Elas é muito mais com a Camila do que com a pastora Andréia. Não é nada. Não, é verdade. As pessoas gostam Não é muito nada. mais de ouvir a psicóloga Camila. Até parece. Não, com certeza. Tá bom. E do que a pastora, porque a pastora, eles já Já ouvem. escutam todo domingo. Já escutam aos domingos. Então, já está sempre comigo. Então, eu falei assim, as pessoas precisam ter uma outra pegada que não seja essa só da pastora. E aí eu fui, conversei com você, e aí eu acabei de falar, trazer a proposta para você, apesar de eu ter falado como? Que seria um circo. Não, na verdade você me fez a proposta de que seria uma reunião pequena para mulheres e que a gente traria assuntos diferentes. Diferente do que se fala, né? Mas não muito comum de se falar. Exatamente. Aí eu falei, beleza. Uma reunião pequena, ok, pode ser. E aí, quando você falou pra mim assim, não, pode ser, eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu fiquei toda empolgada e falei, não, vou fazer com ela. Aí tá, vamos fazer. Aí vamos pro nome. E aí buscamos um nome e aí saiu Com Elas. O que significa Com Elas? Com Elas com a gente. Com a gente, né? A pastora e a psicóloga Camila. Mãe e filha. Mãe e filha. Que são completamente diferentes. Completamente diferentes que nós somos. E eu acho que por isso aí que deu certo, né? Porque já tem 2 anos. Só que aí tem um detalhe. Qual o detalhe? Você falou que ia ser uma reunião. Sim. Aí eu cheguei na igreja. Tinha 150 e mulheres. Tinha 150 pessoas com um culto, com louvor, com uma mas isso é recepção. E 150 pessoas pra eu falar. Aí eu falei, olha, que legal, mãe. Não era só uma reunião. E que foi uma proposta diferente, porque eu também ousei. Eu coloquei 2 cadeiras lá na frente. Talvez pra você que tá ouvindo essa entrevista aqui, essa conversa nossa, isso não é novidade, mas pra nossa igreja era uma novidade. E colocamos 2 cadeiras e fizemos... A gente mudou o formato, né? Pra deixar mais dinâmico. E com xícara, com escrito Com Elas e tal. E aí a gente fez um convite e tinha 150 mulheres. Sim. E aí eu fiquei impactada com o resultado... a quantidade de gente, né? Eu também fiquei. E com o resultado do que nós conversamos com ela. Sim. O que nós conversamos com ela? É muito o nosso dia a dia, né? Sim. Só que aí tem uma coisa também. Qual era eu acho que o objetivo... Eu acho que por que eu aceitei? Isso. É isso Porque o objetivo era... Primeiro que eu achei que era pouca gente, né? Então eu achei que ia ser mais tranquilo. E também porque era trazer assuntos que a gente conversa na nossa casa, porque eu acho que o objetivo do Com Elas é fazer o que a gente faz na nossa casa. Exatamente. Hoje a gente tá aqui nessa mesa, tem uma pessoa tirando foto, outro mexendo no som, mas quando a gente tá na igreja tem 100 mulheres ouvindo, mas a gente faz exatamente o que a gente faz na nossa casa, que é debater sobre assuntos que não são falados. Que não são normalmente falados nas igrejas,
e buscar trazer esses assuntos por uma ótica diferente para que as pessoas possam abrir um pouco a cabeça. E como a gente sempre pensa diferente, Sim. os assuntos sempre vão trazer um certo tipo de polêmica, ou então pontos de vista diferentes. Nós temos pontos de vista diferentes, né? E a gente sempre debate sobre isso na nossa casa. A nossa casa é e nós loucura. Isso parece até que a gente tá brigando. Isso, nós trouxemos isso com elas e deu super certo, como pro podcast também, nada combinado. Não tem script, aqui, galerinha. Não tem, e a gente tá aqui falando. E o mais interessante é que o objetivo era falar de assuntos, né, que são polêmicos e que as pessoas não levam para a igreja para falar. E eu queria muito falar. Por quê? Porque quando eu ouvia as mulheres falando, eu ouvia a dor delas e eu me via em alguma dor delas, porque eu também tinha passado por aquilo, né? Porque se a gente parar para ver, tem muitos tabus, né? E as pessoas espiritualizam tudo. Sim. E até eu mesmo também espiritualizava tudo e eu cresci e mudei muitas coisas na minha vida e entendi. Eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres. Né? E aí a gente começou com alguns temas, né? Eu acho que a grande questão foi trazer temas. Por exemplo, a gente trouxe esse tema de saúde mental. Saúde mental. Que é um tema que as pessoas acham que está relacionado só ao âmbito espiritual e não tem nada a ver com isso. Não, deixa eu dar um cortezinho aqui rapidinho. Não, e o legal da saúde mental que nós falamos é que nós tocamos no assunto do Rivotril. E quando nós falamos que um cristão, uma mulher cristã, ela pode precisar de usar um Rivotril ou um Frontal, e isso não ser pecado, gente, isso aí foi bombástico, porque as mulheres olharam... As pessoas têm preconceito, né? Por causa do preconceito, né? Então, no primeiro com ela já teve... a gente trouxe, assim, alguns temas que, na verdade, a nossa proposta não vai ter jeito. A gente sempre vai ter um cunho religioso, no sentido de você tem uma representatividade, porque você é uma pastora. Então, a sua fala, independente de onde você está, você tem essa... pra espiritualidade. Não, tem essa representatividade, né? Então, tem até um nome que a gente usa para isso, chama densidade de significado. Né? Então, toda vez que você chega em um lugar, a sua presença informa. E ela informa alguma coisa sobre você. Como você é pastora, vai ter sempre um pouco dessa informação. Como eu sou a filha da pastora, normalmente a filha da pastora é rebelde. Porque ou a filha da pastora é a Sandy, gospel, ou seja, é aquela que faz tudo bonitinho, cantando louvor, dançando na igreja, ou ela rebelde sem causa. Imagina a Camila dançando na igreja. Então, como eu não sou a Sandy, mas eu também não sou a Vanessa Camargo, né? Não, e é muito brincadeira. Vamos lá. É muito interessante você falar sobre essa questão da minha representatividade, da espiritualidade, que, na verdade, o que me levou e o que tem me confrontado durante esse tempo de pastoreio é como eu me descobri que eu era religiosa. Sim, e quando eu ouvia as mulheres, eu via nelas também um padrão religioso. E esse padrão religioso... não permite acessar algumas informações ou se libertar de algumas coisas da vida normal, Exatamente. Né? Então, foi aonde eu quis trazer esse com elas para ver essa libertação e esse entendimento. E ninguém melhor do que você para trazer. Porque tanto você quanto o Lucas, o meu filho, e agora também o Marcinho, meu genro, sempre me confrontando com a minha religiosidade. E aí, com as perguntas, eu comecei a ser confrontada e também comecei a mudar, ter uma nova visão de tudo. E eu via mulheres com o mesmo pensamento que eu tinha. Eu falei, eu preciso de ajudar. Tá. Aí é onde a gente trouxe alguns temas. Os temas, isso. Você lembra de alguns temas aí que a gente falou? A gente trouxe. Como o objetivo, né, é trazer esses temas para confrontar, acho que o mais confrontador foi o da sexóloga. Sim. Que aí nós levamos a Ariane Marques na igreja e lotou 300 e poucas mulheres. Nós por causa do tema. Igreja, mas... E foi muito legal esse tema. Por quê? Porque as pessoas acharam que ia ser uma pornografia. Não, inclusive, para você ter uma noção, teve algumas mulheres, olha que interessante, mulheres procurou o meu marido, procurou o pastor Carlos, né? Para os mais íntimos, o pastor Carlinhos, né? E procurou o pastor, você não pode deixar a pastora trazer uma mulher para falar sobre sexo na igreja. Isso é um absurdo. Então, aquilo ali já causou para você ver por quê. Aí o pastor perguntou, mas por que ela não pode trazer? Não, porque o templo é santo, o altar é santo. E aí, quer dizer, aquele espírito de religiosidade
E aí ele falou com ela, não, irmã, olha, a gente não podemos impedir, que nós estamos trazendo aqui ela é uma sexóloga mesmo, formada, cristã, que fala sobre sexo, mas não no sentido da pornografia, num contexto pornográfico, num contexto sensualizando o tema. Ela traz uma educação sexual. Uma educação sexual. Exatamente. Porque assim, os nossos filhos, né, E ela tira dúvidas também, porque é muito interessante como as pessoas não falam disso, elas acham que os adolescentes... Por exemplo, eu peguei um caso no consultório de uma menina, uma adolescente, onde ela foi pro consultório porque os pais descobriram que ela assistia vídeos, determinados vídeos. E ela foi pro consultório. E aí, quando chegou no consultório, a gente chegou nesse tema e ela falou que ela não sabia o que era. E ela queria uma explicação de como que era, como que funcionava. E os amigos da escola falavam um monte de coisa que ela tinha dúvida e ela não tinha coragem de perguntar pro pai e pra mãe dela. Sim. Porque ela tinha medo do que eles iam pensar. Então ela foi ficando perdida com aquilo e ela resolveu olhar algum vídeo pra poder entender. Que não começou com um vídeo, começou com uma pesquisa que acabou num vídeo e ela assistiu aquilo. Enfim, a questão é, como ela não tinha onde buscar... Educação. Onde ela não tinha onde buscar porque isso nas igrejas de uma não forma falam, saudável, ela buscou saudável. De uma forma que acabou se tornando não saudável. Exatamente. Mas, então, acho que... pode continuar. Não, pode falar. Não, pode continuar. Não, então, eu acho que o grande objetivo é esse. É fazer, alcançar, de repente, meninas como essa, que não sabiam pra onde buscar, e através de com elas, que são duas mulheres falando sobre assuntos que as pessoas não gostam de falar, ela teria onde buscar de uma forma saudável esse tipo de conhecimento. E você vê que não é só para as pessoas novas. As mulheres, tinha mulheres de todas as idades lá. Os maridos, o mais interessante é que os maridos fizeram inscrições para as mulheres estarem indo nesse projeto. E foi libertador para muitas mulheres. Por quê? O legal do Com Elas é porque depois, sabe, Camila, as pessoas me procuram como pastora e falam, pastora, isso mudou na minha vida. Nossa, isso fez um diferencial na minha vida. Nossa, você não tem noção o peso que eu carregava, porque eu pensava que eu não podia falar isso, ou fazer dessa forma. Então, assim, o alcance e o resultado, porque é o grande propósito, né? Porque tudo na minha vida, eu penso que tem que ter propósito, na vida de todos nós. Então, o grande propósito é realmente ajudar essas mulheres a desmistificar algumas coisas e trazer mesmo para essa realidade. E o mais difícil é achar que não estão fazendo errado, não está em pecado. Porque o que eu vejo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas mulheres, tá? Homens também, mas eu quero falar de mulheres, que é o público que eu mais lido. Lido na igreja, lido na loja, né? Enfim, as mulheres, elas estão decepcionadas, não é com o homem mais. Elas estão decepcionadas com Deus. Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu vou fazer 21 dias de jejum, de oração, e o meu casamento vai mudar. E elas fazem 21 dias e o casamento não muda. E aí elas fazem orações de madrugada em prol de uma mudança de um casamento, ou de uma situação, ou de um pânico, ou de uma depressão, e não resolve. E aí elas ouvem lá na frente, ouve de autoridades repreendendo demônios a respeito disso. Até eu mesma, antes de ter passado algumas coisas que eu já passei, que a gente vai estar falando um pouquinho disso, se der tempo, né? Porque a gente vai falando aqui. E a gente vai fazer vários podcasts, vai ter várias oportunidades de a gente falar várias coisas, né? E essas mulheres estão decepcionadas com Deus. E com elas entenderam uma coisa. Elas estão decepcionadas com Deus por quê? Porque elas colocaram tudo na conta de Deus. Então, você faz 21 dias de oração e de jejum, mas você não muda o seu comportamento, uma transformação em Cristo. Ou uma transformação mesmo de o que eu posso fazer para o meu casamento. Aí eu oro, meu casamento não muda. Eu oro, eu não saio do pânico. Eu oro, continuo com a depressão. Então, assim, eu como pastora, eu senti que eu precisava trazer algo mais. E esse algo mais, na parte... Claro que a gente ora. Claro que Deus faz milagre. Claro que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu vi que a conta não fecha. Não adianta eu fechar os olhos. A conta não fecha. Falei, peraí, a Camila vai trazer... A Camila, ela vai trazer algo da psicologia, porque a psicologia mudou a sua vida. Sim. A psicologia, ela
ela foi um divisor de águas na sua vida, né? Nós vamos estar falando. E quando você veio, então eu vim como uma pastora. Eu tenho uma palavra bíblica, eu creio, eu tenho fé e tal. Mas não é só isso. E aí entra a Camila. A Andréia não consegue entrar aí, sabe? Então, assim, você foi e entrou e mostrando para as mulheres o seguinte, olha só, faz o jejum mesmo, ora mesmo, mas tem um outro lado que é o que você sempre fala. Ela tá falando minha fala. Não, mas enfim, enfim, aí nós trouxemos também, voltando, né, nos assuntos dos temas, a gente trouxe esse tema da sexóloga, a gente trouxe uma pastora de São Paulo, que é uma pastora da Bola de Neve, que também as pessoas têm um pouco de preconceito com a igreja, e é uma igreja incrível. Já fui algumas vezes pastora Priscila. Teve também... A gente já usou muito, né? Na verdade, a gente tem usado. A gente já usou o tema ansiedade. De ansiedade, já falamos sobre feminismo. Feminina, não feminista. Feminina, não feminista. Que foi um tema bem polêmico, bem interessante. Falamos de algo também muito tremendo, que são os ídolos do coração. Ídolos do nosso coração. Pecados que a gente não chama de pecado, né? Pecado que a gente não chama de pecado. Sim. E assim, Ou pecado que a gente fala que não tem, mas todo mundo acaba tendo, né? Como inveja, ira, e ninguém coloca isso como pecado. Então, esse foi também... Esse foi muito legal. Foi muito bom, foi muito bom. Acho que foram teve mais temas, alguns, né? Eu não tô lembrando agora de todos, mas acessa lá o canal da Família Viva 60, procura lá, Com né? Elas, que você vai achar praticamente todos os nossos Com Elas lá, e você vai estar ligado nisso aí, Mas eu acho que o grande ponto do Com Elas, e eu acho que o que fez um marco, vamos colocar assim, mãe e filha. Mãe e filha. Nem sempre mãe e filha se dão bem. Verdade. Ou nem sempre mãe e filha conseguem trabalhar junto. Sim. Tipo, a gente se dá bem. A gente se dá super bem. E nós somos super diferentes. Ela acha que a gente se dá bem. Gente, nós somos muito diferentes, pessoal. Nós somos diferentes demais da conta. Mas tem uma frase que você sempre fala aqui, a diferença... o que une é o amor. O que une é o amor, né? A gente é diferente pra caramba, pelo amor de Deus. Completamente diferente. Mas tem o respeito, né? Não, sim, mas eu tô falando assim. Existe um desafio. Por quê? Porque nós somos mãe e filhas, nós pensamos na maioria das coisas, né? Não são em todas, na maioria, de forma diferente, nós nos vestimos diferente, nós falamos diferente, nós gostamos de coisas completamente diferentes. Eu amo beach tênis, eu odeio beach tênis. Não odeio beach tênis, não odeio beach tênis. Mas tem problema, não vou continuar jogando beach tênis. Eu não odeio beach tênis, fique bem claro aí pro pessoal do beach tênis, eu não odeio. Só que, gente, é exagerado. É exagerado. Gente, ela odeia beach tênis. Alguém já viu minha mãe em algum torneio meu de beach tênis? Nunca viu. Sabe por quê? Porque eu fico tomando conta do meu neto. Ela fala assim, mentira, gente. Fica com o Lorenzo aí. Eu fico com o Lorenzo. Tá bom, mas vamos voltar. Aí é o seguinte, e aí eu acho... Eu me perdi onde que a gente tava. Você se perdeu? O grande propósito, né? Da mãe e filha. Lembrei, voltei. Então, esse é um desafio trabalhar mãe e filha, porque existe, eu falo que 80% dos nossos bloqueios vem do nosso pai, mãe e professor, né? Sério que você vai falar isso aqui? Não, tô falando das pessoas normais, eu não sou normal. Que você ia falar aqui. Não, eu sou diferente. Pensei que você ia falar alguma coisa a meu respeito aqui. Então, existe às vezes uma dificuldade nisso, e principalmente pra gente achar que às vezes tem que pensar igual pra poder trabalhar junto, ou tem que pensar igual pra fazer alguma coisa junto. Então, eu acho que isso é um desafio. Ser diferente, respeitar o tempo, as diferenças, mas mesmo assim conseguir caminhar junto e trabalhar junto. E eu acho que a grande questão... Pode falar. Não, pode continuar. Não, acho que a grande questão que marcou a nossa história, tanto eu acredito, a minha história pessoal de vida. Pessoal de vida, né? E a sua, também o seu pastoreio, ou uma fase da nossa vida, que eu acredito que, o primeiro Com Elas, a gente falou um pouco sobre isso, e eu acho necessário trazer aqui para as pessoas entenderem, é o grande marco que teve na minha vida com o transtorno de pânico que eu tive. Quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 34. Isso foi muito forte, porque isso... É um marco na nossa vida, né? O seu pânico foi um marco na nossa vida, um marco na minha religiosidade, um marco na questão de cosmovisão. Isso aí. Né? Eu acho que a primeira coisa que mudou foi a cosmovisão. Isso. Porque eu acredito assim, se tem alguma coisa que eu tenho que passar pra alguém, né? Enfim. Se tem alguma coisa que eu tenho que passar pra alguém, o que eu busco sempre, quando eu falo qualquer coisa, é mostrar que Deus está em todas as coisas. Sim.
e ele também está na doença. E esse é o grande... E eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar Deus quando as coisas saem do trilho. Então, é muito difícil você enxergar Deus quando... Por exemplo, eu nasci na igreja, fui criada na igreja, dentro de um contexto cultural, dentro de uma visão cristã, dentro de um monte de coisa. Dentro de uma religiosidade. Sim. Dentro de uma bolha. De uma bolha e de uma lei. Porque eu fui criada debaixo de religiosidade e de uma lei muito grande. Eu não conhecia a graça, apesar de eu pregar sobre a graça, eu não vivia. E eu só consegui descobrir isso no pastoreio e depois do seu diagnóstico. Então, mas aí, quando eu tinha 18 anos, eu tive é uma história muito longa. Não, mas vamos lá, vou tentar fazer um corte aqui. Não, até porque isso aí... a história completa. Isso aí tá lá tá lá também no primeiro Com Elas que a gente fez. Isso aí impactou as mulheres, né? Não, então, eu acho assim, que eu tive uma mudança, uma transformação na minha vida quando eu descobri o transtorno de pânico. Por exemplo, eu vou contar... eu fiquei 1 ano e meio passando mal, né? É 1 ano. Não, foi 1 ano e meio. Não, mas... Tá. Foi 1 ano e meio. Eu quando passei começou mal, a ajuda, eu lembro. foi quase 1 ano. Hã? Tá. Não, foi 1 ano e meio mesmo. Última vez que tinha... Enfim, 1 ano e meio. Tá bom. 1 ano e meio que eu... Vou discutir com você não, Camila, isso, obrigado. Se discutir com você, eu perco. É isso. Não, nesse quesito aí sim, foi eu que passei mal. Mas enfim, eu fiquei 1 ano e meio passando mal, tendo crise de ansiedade, mas não parecia o que era crise de ansiedade, porque eu começava com uma dor no estômago, aí desmaiava, parava no hospital, coração disparava. Enfim, era muito intenso a forma como tudo acontecia, e esse processo durou 1 ano e meio, quase que 1 ano e meio. Sim. Enfim, até que uma última vez, né, eu achei que eu realmente ia morrer, porque todas as vezes que eu tinha crise, eu achava que eu estava tendo algum mal súbito que estava me levando à morte. Você achou que eu ia morrer várias vezes? Eu até achei que você ia morrer, a verdade era essa, né? E aí, porque era muito apavorante, Até porque, não sei se você lembra disso, e uma das coisas que eu aprendi é que todas as vezes que você passava mal, eu expulsava. Você fazia isso. Era chato isso. Não, mas é chato. Mas isso é chato. Mas é chato por quê? Porque era o que eu aprendi. É chato. Mas era o que eu sabia. Então, quando você passava mal, o que eu fazia? Em nome de Jesus, tá repreendido todo demônio, tudo que se levanta contra a sua vida. Porque eu sou assim até hoje. Tudo meu, em primeiro lugar, eu oro, eu repreendo. Só que eu não conseguia enxergar. Não, sim. Eu não sou contra isso. Mas não consegui enxergar. Só que com isso... Mas isso é ruim, por exemplo. Hoje em dia, isso ainda acontece no consultório. As pessoas vão e elas se questionam. Porque a gente esquece que quem tá do outro lado tem uma dor. Sim. E a dor daquela pessoa... E a pessoa vivendo um mal-estar físico... Uma dor que ela não sabe de onde vem, que gera uma dor na alma mesmo, no emocional, que se abala. E aí vem o outro e começa, a expulsar demônio de você. Loucura, isso fere mais do que ajuda. Do que ajuda. Só que isso eu só fui descobrir depois, né? Claro. Porque o nosso processo foi muito difícil, né? Porque como a gente já contei para algumas pessoas e tal, foi muito difícil porque a única ferramenta que eu tinha era a ferramenta espiritual. Porque o buscar a terapia, até porque nessa época você estava finalizando a primeira faculdade. Então, quando as pessoas falavam para mim alguma coisa... Eu estava no meio da faculdade. E as pessoas falavam alguma coisa e eu não aceitava primeiro. Não, vai fazer cura interior. Não, você tá com algum problema, vai fazer isso. É porque quando os primeiros exames não deram nada. Sim. E aí não teve nenhum médico também na época. Isso é importante falar. Não, é importante falar. Que não teve nenhum médico na época que direcionou para um atendimento de um psicólogo ou de um psiquiatra. Depois de uns 6 meses passando mal... Mas eu quero também falar aqui, que eu preciso falar, que muitas vezes você estava passando mal na hora de sair de casa... E eu ia pra igreja, eu ia pra algum compromisso e você passava mal. Tô passando mal. O que eu fazia? Eu ia lá, orava, declarava que a sua vida era do Senhor Jesus, que você foi consagrado no ventre, e eu declarava minha fé ali e eu realmente conseguia te tirar de uma crise. Sim. Não, eu não resolvia a crise, mas eu te tirava da crise. Então, mas por quê? Porque quando você tá em crise, a gente precisa saber que o homem, qualquer homem, né, ele tem uma dimensão espiritual. Todo homem. A Gestalt terapia fala isso, né? Sim. Das dimensões do homem. E ela fala que uma das dimensões é espiritual. Enfim.
E usar a espiritualidade da pessoa para ajudá-la a sair dos momentos de crise é eficaz. Nossa. Isso é verdade. Não, Isso acontece no dia a dia. Mas eu só tinha essa ferramenta. Não, tudo bem, entendi. Né? Eu só tinha essa ferramenta. E eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, de uma certa forma, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, ele permitiu isso acontecer na sua vida, não sei como é que você entende isso, para que nós aprendêssemos e para que nós alcançássemos outras pessoas. Porque se hoje eu consigo direcionar uma pessoa que está com pânico, ou mandar para uma terapia, ou eu mandar para um psiquiatra... dizer que você me usou para melhorar o seu... Não. Mas eu melhorei. Qualquer pessoa que chegasse até mim, eu ia mandar fazer cura interior, para procurar cura interior. Não, então, eu acho que, por exemplo, eu tenho 34 anos hoje. E muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Não, então, eu tenho 34 anos hoje. Isso aconteceu com 18, 19 anos. Hoje em dia existe um preconceito e esse preconceito ele é real, ele vem diminuindo, Sim. mas ele ainda existe. Por exemplo, semana passada eu peguei um caso novo no consultório da filha de um pastor, até me identifiquei quando ela chegou e falou que ela era filha de pastor. Ela começou a ter crise de ansiedade, só que ela estava morrendo de medo e de preconceito de ir até um psicólogo. Por quê? Porque ela acha que ela não precisa disso, porque ela tem Cristo. Sim. E ela, enfim, muito então, próximo... Peraí, a gente tem que deixar claro aqui que a pessoa que tem Cristo, ela pode ter crise. Ela pode ter crise de ansiedade? Claro que pode, né? Ai, que bom. Mas eu tô falando assim, por exemplo, essa menina, ela chegou agora e isso aconteceu comigo quando eu tinha 18, hoje que eu tenho 34, não sei quantos anos depois disso, ainda existe isso porque eu recebi uma menina com as mesmas características que pensa da mesma forma. Sim. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui no psicólogo. Primeira vez que eu fui no psicólogo. Por quê? Conta aí, como é que foi? Não, primeira vez que eu fui no psicólogo, eu não queria ir. Não, eu não queria ir. Doida, mãe. Não, eu não queria ir. Eu não queria ir de jeito nenhum. Mas depois de passar muito mal, teve uma vez que eu realmente achei que que não tinha jeito. E teve um médico. Novo, eu lembro mais ou menos do rosto dele. Que chegou pra mim depois de muito tempo, depois eu já tava calma, conversou muito comigo. E a forma que ele conversou me alcançou. E eu saí do hospital e falei, ok, mãe, pode procurar um psicólogo. E aí eu lembro... Mas eu lembro que eu falei assim, por favor, que seja um psicólogo que não conhece ninguém. Verdade. Eu falei que seja um psicólogo que não conhece ninguém, que não conhece minha família, não conhece quem você é, não sabe de nada da minha vida. Isso aí. Que eu não queria que tivesse relação nenhuma com tudo isso. Beleza, marcou o psicólogo. Isso mesmo, tô lembrada. Cheguei no psicólogo. É bom lembrar também que a psicóloga que nos ajudou muito, que a gente ama muito, Suzana Cardoso. Eu me referi a ela. Suzana, um abraço, tá? Enfim, aí eu fui, marcamos a psicóloga. Suzana é psicóloga dos meus 2 filhos, né? É bom dizer isso, né? Porque a minha espiritualidade levou os meus filhos a precisar de psicólogo. Aí, a primeira vez eu cheguei na porta do consultório dela. Aí tocamos a campainha dela e me deu um desespero que eu virei pra minha mãe e falei assim... Mãe, eu não tô doida. Mãe, eu não vou entrar, mãe, não vou entrar. Sabe por quê? Porque eu não tô doida. Isso. Mas eu não posso falar que eu não tô doida, porque todo doido fala que não é doido. Então eu não posso entrar e falar que eu não tô doida, porque ela vai ter certeza que eu sou doida. Verdade. E eu não sou doida. E, enfim, aí eu entrei em crise, comecei a chorar, não queria entrar no consultório. Mas eu me reorganizei, eu me reorganizei, não chorei, assim, mas fiquei muito ansiosa. Depois que entrou, chorou. Não, aí eu entrei e expliquei pra ela a minha história, o que tinha acontecido, por que eu tinha ido parar ali. E pela primeira vez, em 1 ano e meio, ela falou assim, eu sei o que você tem. Aí eu falei, mentira que você sabe. Verdade. E aí ela me deu um diagnóstico e ela falou, olha, você tem síndrome do pânico. E tudo isso que você sente, todas essas crises, são crises de ansiedade. E vale ressaltar que depois disso, você nunca mais baixou. Nunca mais baixou pronto-socorro, porque nós íamos pro pronto-socorro. Eu nunca mais fui parar no hospital por uma crise de pânico, porque, tipo depois assim, que eu fui a primeira vez numa consulta nós estávamos no restaurante para jantar, a gente, na hora que nós íamos comer ali, você falava, tô passando mal. E a gente saía correndo, pagava a conta, deixava tudo para trás, ia para pronto-socorro e não tinha nada. Então, assim, você nunca mais. E eu fiquei impactada com aquilo. E aí, a partir de então, eu comecei a ser confrontada por algo que eu não aprovava. Por ignorância, no sentido de não
Não, mas eu também tinha preconceito. Eu não tinha, mas assim, eu não tinha um preconceito só religioso. Automaticamente, eu passei isso pra você também. Não, claro, mas eu não tinha um preconceito só religioso. No sentido de que, Deus cura todas as coisas. Não é isso. O meu... Apesar que ele pode curar todas as coisas. Eu gosto de lembrar isso. Mas assim, o meu não era esse só. O meu principal era de achar que só precisava ir na terapia pessoas fracas. Ah, sim. Era o meu grande ponto com a terapia. Porque pessoas fortes se resolvem sozinhas. Sim, pessoas verdade. fracas precisam de terapia. Eu sempre falei Você isso. Sempre teve essa característica. Eu sempre tive essa característica. Então, assim, o que mais me doeu de precisar ir para uma terapia foi de achar que eu era fraca. Sim. E eu sempre me considerei uma pessoa forte. Uhum. E aí... Até porque quando você começou a ter as crises, você tinha acabado de conseguir um estágio. Onde eu queria, na empresa que eu queria, do jeito que eu queria. Na empresa que você queria tudo, e você teve que largar tudo isso porque você não deu conta. Porque você não deu conta do processo. O pânico me tirou. Do pânico, e ele te tirou muitas oportunidades. Sim. Que você queria muito e que talvez não também fosse da vontade de Deus, né? Não, sim. Até porque você hoje é uma psicóloga, especialista em pânico. Uhum. Por quê? Porque depois que você passou por esse processo, você falou, preciso fazer psicologia. Sim. Né? Então hoje você é uma psicóloga devido ao processo que você passou. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte. A primeira coisa que eu tive que desconstruir na terapia, sim, e que depois eu entendi melhor estudando, foi que o meu... É exatamente o contrário. Só faz terapia quem é forte. Uhum. Porque quem é fraco não dá conta de fazer terapia. As pessoas não gostam muito que eu use esses termos forte ou fraco. Mas é o seguinte, eu falo muito isso também. Eu sempre eu sempre falo a seguinte frase quando a pessoa... na primeira sessão que a pessoa entra comigo. Eu falo o seguinte, fazer terapia é pra pessoa forte. Por quê? Porque quando você entra dentro do consultório, fecha a porta e senta na minha cadeirinha lá, você tá lidando com a história de quem? Com a sua história. Sim. E só dá conta de lidar com a sua própria história quem é forte. Sim. Porque senão você foge do processo. E é o que a maioria das pessoas fazem. Fogem do processo. Sim. E aí, por medo do processo, elas acusam que quem precisa são pessoas fracas. E é o contrário. Porque você tem que ter um nível de resiliência, de coragem, pra você entrar dentro de um consultório e falar sobre aquilo que te dói. Porque Nossa, forte isso, hein? Porque a gente... Normalmente, a gente foge daquilo que dói. Forte isso, tá? Muito forte. Quer dizer, então vamos lá. Pessoas fracas não conseguem fazer terapia. Não, só as fortes. Só forte faz terapia. Só as fortes. Só forte faz terapia. Só as fortes fazem terapia. Forte é isso, querida. Querida. Forte. Não, mas é muito... Mas é real, porque senão a pessoa, quando ela entra... Porque, assim... Existem características individuais, gente, independente da religião. Eu acho que o seu consultório vai lotar. Acho que não tem nem mais vaga, né? Não, mas tem tem clínica. Tem clínica abrindo tem aí, clínica. meninos. Olha, Camila já tá abrindo a segunda clínica. Qual é o nome da clínica mesmo? Mais Vida. Mais Vida. Tem psicólogo, o que mais? Psicólogo, fonoaudióloga. Fono, fisioterapia, TO, musicoterapia. Olha que bênção, né? Vai ter tudo isso. Então, vai... Isso aí. Porque as mulheres gostam que falam que elas são fortes. Elas não se aceitam que são fracas. Sim, mas é porque não é uma questão de forte ou fraca. Mas é porque, por exemplo, existe ainda, eu acho que... As mulheres são fortes pra caramba. É uma cultura que tem mudado, graças a Deus. Mas antigamente, né? Bem antigamente, a terapia, o psiquiatra era considerado pros loucos. Sim. Então, existe isso. Tanto que muita gente vai no neuro, mas não vai no psiquiatra. Mas também tem uma fala também assim, né? Mas você tá na igreja. Você está na igreja e você está passando por isso. Nossa, mas você... Olha só, o pastor já orou por você, fulano já fez isso. Isso no âmbito religioso, a qual eu sou muito inserida, né? Nós somos muito inseridas nisso. E tem muitas mulheres. E é esse o objetivo do Com Elas. Eu quero alcançar. Eu quero alcançar essas mulheres. Eu quero alcançar vocês, sabe? Eu quero alcançar vocês, mulheres. Alcançar vocês que estão perdidas aí, sem saber, sabe, o que fazer... Não acreditando que tem solução, se sentindo culpada, decepcionada com Deus, procurando pecado, sabe? Porque isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha casa. Quando a Camila ficou doente, eu e meu marido ficamos quase que santos. Por quê? Porque eu falei assim, o que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, tem algum pecado na minha vida? Meu Deus, a minha filha tá sofrendo por causa de mim? Inclusive, teve uma questão, né, que o meu marido...
aposentado e voltado a trabalhar com um salário muito bom e aquela coisa toda, e alguém falou para ele que, um líder falou para ele que ele precisaria de deixar de trabalhar porque Deus estava cobrando isso dele. E aí ele vai, e o que aconteceu? Ele parou de trabalhar e eu continuei passando mal e não adiantou nada. Resumindo isso. Aí como é que fica tudo isso, né? Então, olha só, eu quero ajudar vocês, né? Com elas, é essa a intenção. De desmistificar isso daí. O Senhor está conosco, independe disso, precisa de cuidado, precisa de tratamento, precisa de medicação, Qual o problema disso? Mas assim, existe pessoalmente, né? Vou me usar assim. Existia um preconceito religioso, mas ele era um pouco menor do que essa questão de se sentir forte, de se sentir fraca. E aí, a partir do momento que eu fui na psicóloga pela primeira vez, eu saí de lá encaminhada para o psiquiatra, o que piorou um pouquinho. Mas a psiquiatra... Temos que lembrar da psiquiatra também aqui. Quem que é? A doutora Tâmia Magalhães, que é minha amiga até hoje, graças a Deus pela vida dela. Sim, tanto a Tâmia quanto a Suzana se tornaram nossas amigas. Todas duas, né? Tem uma parcela muito importante no período que eu vivi naquela época lá. Só que aí eu acho interessante. Gente, elas se tornaram tanto amigas. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Que no dia do casamento, né? No dia do seu casamento. Foram as duas, né? As duas foram no carro. As duas foram no carro, não, né? As duas estavam na porta lá da fazenda, esperando você pra te dar um apoio pra você estar ali. Amigonas elas, né? Verdade. Mas, enfim, eu vejo assim, por exemplo, quando você descobre que você tem algum transtorno, alguma coisa relacionada à saúde mental, já é difícil você lidar normalmente. Porque as pessoas normalmente já têm uma dificuldade. Por isso que elas demoram a se tratar. Sim. Porque se você descobre que você tem uma gastrite e o médico te passa um remédio, você não lê a bula do remédio, você toma o remédio, tá tudo bem. O remédio pra emagrecer também, não tem problema, remédio pra emagrecer também. O Ozempic, o Ozempic não tem problema. Isso aí. Agora, se você vai no médico e ele te passa um remédio relacionado a qualquer coisa de ansiedade, depressão, TDAH, enfim, e um leque de coisa aí, burnout e tal. Primeira coisa que você faz é questionar se você precisa do remédio. Sim. E a segunda coisa é ler a bula. Aí quando você faz essas duas coisas, ninguém toma o remédio. Eu não leio mais. O que faz você ficar mais tempo nesse processo, o que agrava o processo. E aí quando você aceita que você precisa, você já poderia ter começado muito antes e tá se sentindo muito melhor. Então, né, também tem isso, quando a gente fala de saúde mental e essas coisas. E aí, quando você agrega isso a uma pessoa evangélica e dentro desse contexto religioso, dessa cultura aonde isso não é falado e aonde isso é mistificado, aí já era. Aí, assim, demora mais tempo para aceitar. E muitas pessoas começam, às vezes, a tomar ou fazer um processo, um tratamento, e abandonam por achar que, não, já resolvi, já entendi, e pronto, acabou. Eu já vi pessoas falarem pra mim que parou de tomar o remédio porque... porque eu tô melhor. Porque tá melhor, mas já, parei de tomar o remédio porque Deus não me fez assim e eu não preciso dessa medicação. Mas Deus também não te fez com diabetes ou pressão alta e você também toma medicação. Então, assim... Isso é um preconceito que às vezes vem da religião, às vezes não vem da religião e às vezes as duas coisas junto. O que piora, na minha concepção. Por quê? Porque quando você é cristã, e eu acho que isso eu vou falar por mim, por um processo que eu passei, como fosse é uma experiência pessoal. Eu me questionei se eu tinha feito alguma coisa na minha vida, ou alguma coisa, tinha algum pecado escondido, alguma coisa que tinha com a nossa feito, fé, né? E por isso, como se fosse um castigo, como se fosse um castigo, eu estava com um transtorno de pânico por causa daquilo. E eu fiquei um tempo nesse looping tentando entender isso. E aí foi onde eu tive também. Que... Mas foi e aí mexeu mexeu em duas coisas isso. Mexeu na minha fé, e aí eu tive que entender que fé era essa que eu tinha, porque foi abalada muito fácil com isso. E eu tive... Nossa, isso aí, gente, isso daí é muito importante falar. É muito importante falar isso. Porque as pessoas têm dificuldade disso. E aí eu lembro que foi até também... uma amiga muito próxima na época que me questionou isso e me trouxe Jó, né? Porque eu acho incrível a história de Jó, apesar de ser assim, uma loucura. Por quê?
Porque a Bíblia fala o que Deus pensava de Jó. Isso pra mim é a coisa mais profunda do mundo. Porque o outro pode pensar o que quiser de mim, não tô nem aí, não. Eu sei disso. Agora, você saber o que Deus pensa sobre você é muito forte. É muito forte. E aí você saber que Deus pensa que você é um homem bom, íntegro e fiel, você não precisa de mais nada não, tá bom pra caramba. Zerou a vida com aquela fala ali. E aí, quando, né, Deus permite que o diabo, né, e que Deus permite que o diabo tire tudo de Jó, não era porque Jó estava em pecado, não era porque Jó tinha desobedecido a Deus, não era porque Jó tinha roubado. Muito importante falar isso. Não era por nada disso. Eu atendo mulheres, Camila, o tempo todo na igreja, né? Você no consultório lá. O tempo todo elas se acusando. O que eu fiz de errado? Exatamente. Aonde está o meu erro? Exatamente. E aí esquece que Deus, eu tenho aprendido isso, né? Esquece que Deus está na doença, Deus está na enfermidade e Deus está na morte. Então, mas isso é muito louco. E aí, sabe o que me fez lembrar aqui agora também? Que nós fizemos gente, eu vou atropelando, né? Um tema de mulheres de câncer de mama. Sim. Nós fizemos isso, fizemos com a Judite. Com a Judite. E a Judite foi dar o testemunho, faleceu. A Judite estava há anos com o câncer de mama, sendo sustentada pelo Senhor, e nós levando com elas. Por quê? Porque as pessoas elas só esperam a cura. Sim. Só a cura. Então, ver Deus no processo... Então, mas é porque até existe uma... O que eu posso dizer? Existe uma cultura. Não sei dizer, uma ideologia que não é tão falada assim, é tão abertamente, mas que vem, né? Que é que por você ser crente, todas as coisas na sua vida tem que dar certo. Tudo tem que dar certo. Então você tem que ter um bom casamento, você tem que ter um filho perfeito, você tem que ser financeiramente, você tem que ser rico. Tem que fazer o checklist, né? Você não pode ter doença, você tem que viajar, você tem que... Enfim, você tem que ter uma vida perfeita. Eu falo, gente, se isso fosse ser cristão, o melhor investimento da vida é ser cristão, o melhor retorno que existe é isso. E isso não é uma realidade. O que eu quero dizer é que não significa que Deus não nos abençoa. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus tem prazer em nos abençoar. Sim. Mas não é uma garantia de que nada de errado ou nada de ruim vai acontecer na sua vida. Muito pelo contrário. No sentido de que ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele estaria conosco. Então é o seguinte, mas isso ainda existe. E aí quando você vem com uma coisa principalmente da saúde mental, porque parece que é mente, espírito, essas coisas, é pior, agrava um pouquinho mais. Que foi quando eu não tava falando lá do Jó. Quando Deus tira tudo dele e ele continua sendo... Ele continua dizendo, se Deus me deu, Deus tirou... Ele continua sendo quem Deus tinha falado que ele era. Exatamente. Ele não perdeu aquilo, não perdeu a identidade dele. Exatamente, identidade. Independente se os amigos falaram, independente se a mulher falou, amaldiçoou esse Deus aí e morre, independente disso, ele continua ali, apesar de tudo. Sim, só que aí o que eu acho mais interessante é o seguinte, que depois, no final, né, da história, Jó fala com Deus, né? Que ele conhecia Deus de ouvir falar. E agora os meus olhos te veem. E aí, pra mim, isso tem tem uma dimensão... Eu não vivi nem 1% do que Jó viveu, mas eu conheci Deus de uma outra face, de uma outra forma, com uma outra sustentação de fé, depois que eu passei pelo transtorno de pânico. Assim, hoje eu tenho também, pânico. Né? É a nossa família também, né? Toda a nossa família. Nós fomos transformados realmente em Cristo. Depois desse processo. Nós saímos de um nível de religiosidade muito forte e passamos para um nível de entendimento da graça, da misericórdia do Senhor. Passamos a ter uma visão completamente diferente de reino, completamente diferente. De tudo, e foi aonde eu pude ajudar mais pessoas. E é muito ruim, assim, eu falo assim, quando as pessoas estão na igreja e são doentes, e aí qualquer tipo de doença, né? Eu acho muito triste quando alguém vira e fala assim, você tem que orar porque você tá em pecado, ou isso foi por causa de alguma coisa que seu avô fez. Esses dias mesmo eu ouvi uma mulher falando que ela precisava encontrar com um ateu, porque enquanto ela não falasse com o ateu de Deus, Deus não ia tirar aquele castigo dela, que é o câncer que ela tava. Uma alguma visão coisa errada desse de tipo. Deus. Sabe por quê, Camila? Eu fui criada na lei, né? Muita lei. Toda vez que eu fazia uma coisa errada, e uma coisa pequenininha, não era nada demais, não, era pecadinho. A gente vai brincando.
eu ficava assim, na expectativa. Eu até hoje, de vez em quando eu volto para isso aí. Parece que a qualquer momento Deus vai me dar um castigo. Sim. Porque essa foi a criação. Sim, então, por isso que quando você... Mas isso é uma fé rasa. Uma fé rasa. Isso é uma fé rasa. Exatamente. E é isso, as pessoas não gostam de ouvir. Entendeu? As pessoas não gostam de ouvir isso. E por Apesar, quê? Porque a gente não vai entrar nesse tema, mas vamos apesar voltar, de né? que realmente tem momentos na nossa vida que nós precisamos analisar, como o salmista fala assim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Eu acho importante lembrar que é o seguinte, eu não estou dizendo que não existe pecado, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo o seguinte, que o que eu vivi e o que me transformou, igual você falou assim, eu acho que Deus permitiu. Eu acho que Deus permitiu, Deus dá, é muito próximo. Porque assim, ele usa... a Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que eu acho que ele afirma isso assim? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus da Camila, ele é o Deus da Andréia, o Deus da Maria. Porque ele é a forma como ele se apresentou para Abraão, Isaac e Jacó foi diferente. Porque a forma como As promessas eram a mesma, mas a forma de... porque ele é pessoal. Então, pessoal. ele alcançou de uma forma Abraão, de uma forma Isaac, de uma forma Jacó. A forma como ele precisava me alcançar, ou a forma que ele me alcançou para me transformar, precisou passar pelo pânico. Se vocês acham que eu sou ruim hoje, é que vocês não me conheceram antes do verdade. pânico. É verdade, você foi muito transformada mesmo. Eu sou nota 10 hoje. É verdade. Então, assim, eu falo mesmo, assim, se eu pudesse voltar na minha vida, eu não tiraria esse episódio da minha vida, apesar de ter me feito sofrer muito. E nós como pais também, né? Eu não tiraria isso da minha história. Sim. Não tiraria de forma alguma. Até porque eu acredito, né, que a nossa dor e o nosso propósito estão muito interligados. Assim, acho que tem tudo a ver. Então, eu acho que isso foi uma dor, durou um tempo, teve que quebrar vários preconceitos. Depois eu fiquei bem, né? É importante ressaltar isso. Depois eu fiquei bem. Sim, ficou bem. Fiquei sem... Casei, não foi uma coisa, sem remédio. Não foi uma coisa rápida, né? Não, foi um processo. Eu tive que aprender, tive que descobrir os meus gatilhos, onde eles ocorriam, tive que me transformar em muitas coisas, descobrir, enfim, várias coisas em mim, descobri que eu só ia conseguir não ter mais pânico quando eu me transformasse, que não era o remédio que tirava meu pânico, não era... isso é muito importante. Porque não é um processo só medicamentoso. Porque tem gente que fala assim, inclusive eu tô com uma pessoa agora, cuidando dela, que ela falou pra mim, olha, eu tô tomando todos os remédios, mas eu não melhoro. Porque existe uma coisa que é a seguinte, as pessoas também procuram, às vezes, a terapia ou um remédio pela seguinte forma, elas não querem mudar nada na vida delas e elas querem que o remédio tire o sofrimento que ela tem. É uma ilusão, né? Entendeu? Isso não existe. Até existe, do tipo assim, por exemplo, você tem umas crises de ansiedade, algumas coisas assim. Meio frontal. Você vai lá, toma um Rivotril, um frontal, alguma outra coisa do tipo. Toma um frontal lá e tá tudo de boa. Só que não resolve o problema. Não, e aí você consegue lidar um pouco com aquele sofrimento ali durante um tempo. SOS, né? É um SOS, mas você consegue durante um tempo. Depois você não consegue mais, porque aquilo cresce. Sim. Você não trata aquilo. E a gente precisa entender que todas essas coisas relacionadas a esse âmbito, né, da vida, de saúde mental, eles não têm uma única causa. Eles são multifatoriais. Então, o nosso comportamento influencia muito. O nosso estilo de vida influencia muito naquilo. Você tem uma tendência genética a ser mais cheinho. Não significa que você vai ser cheinho. Depende. Meu Deus do céu, sério? Não, mas depende do como você se alimenta, depende dos exercícios físicos que você faz. Ou seja, você consegue fazer com que aquilo não seja uma realidade sobre a sua vida. É a mesma coisa no pânico. No transtorno mental, no geral. Na saúde mental, né? Gente, ela é demais, né? Fica me corrigindo aqui, ó. Não, no sentido de... Eu tô aqui só como coadjuvante, né? Porque as pessoas querem te ouvir, né? Eu também fico aqui babando, te ouvindo falar, porque a gente vai aprendendo. A gente conversa em casa, conversa na igreja, a gente viaja, conversa vários assuntos, e eu sempre aprendo com você, Camila. Não, eu também, mãezinha. Tá? E eu, vou te falar, eu quero agradecer você por você ter aceitado a fazer o Com Elas, porque é claro que tem a bênção de Deus, tem o propósito, tem tudo, mas eu quero falar aqui pra você, tá? Gente, eu não sei receber elogio. Você é um instrumento de Deus, tá?
Você é um instrumento do seu jeitinho, do seu jeito. Você alcança pessoas que eu não alcanço. Sim. Como eu alcanço pessoas que você não alcança. Então, a gente tá junto, sabe? Com o mesmo propósito. A gente tá junto pensando em ajudar quem quiser, quem precisar, quem chegar até nós. A gente está aqui para dizer assim, olha, a gente é crente, a gente tem Jesus, a gente crê na Bíblia, a gente crê na palavra de Deus, a gente crê no poder de Deus, a gente crê que Deus pode curar qualquer coisa, mas tem um processo para cada um. Para um é cura instantânea, como a palavra de Deus diz, para outros é aos poucos que vai ser curado, para outros vai ser a medicação, para outros vai ser uma cura, ou para outros vai ser a morte. Sim. E Deus está em todos esses lugares. Para mim, pode ter alguém que vai ouvir isso aqui e vai falar assim, mas isso eu já sabia. Mas viver isso é diferente de saber isso, né? Exatamente. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. E quando ele tira o controle que você acha que tem, muda, né? Então, assim, saber e viver são coisas diferentes. Então, você sabe que você tem que guardar dinheiro, mas você guarda dinheiro são coisas diferentes, né? Então, saber é exatamente isso. Então, assim... a chamada é essa, olha, vamos nos ajudar. Mas eu acho importante, assim, fechar essa questão que eu vivi, o seguinte, assim, eu me curei, não é cura, né, porque transtorno não tem cura, mas assim, eu me tratei, a gente fala de remissão de sintomas. E uma outra coisa, você faz terapia até hoje também, né? Faço. Hoje em dia eu não tô fazendo não, mas eu faço, tipo assim... Eu não fico muito tempo por isso que você tá meio perturbada. Você isso, volta a fazer terapia, Camila. Ultimamente, esse final de ano não fiz, não. Mas enfim, eu tô sempre em terapia. Sim. Não deixo de estar nesse processo também, não, porque me faz bem. E é interessante também, por quê? A terapia não serve só... Tô aqui fazendo apologia à terapia, né? Mas não é isso. A terapia não serve só pra quem tem um transtorno. Mas serve pra você aprender a lidar com as suas relações. Serve pra você aprender a lidar com as suas emoções. Serve para você aprender a se posicionar, para você aprender a falar não. E muitas vezes as pessoas não sabem fazer isso. Às vezes você tem sempre um relacionamento que você não consegue lidar com aquilo. Te faz mal. E, enfim, a terapia serve para você se ajudar. Serve para um amadurecimento da sua personalidade. Sim. E com isso, todas as áreas da sua vida vão ser afetadas porque você se transforma, você muda, você aprende. Sim. Você aprende a não ser tão reativa ou a ser mais reativa. Enfim, o que precisa ser ajustado. É muita coisa, né? Então assim, não é só pra quem tem, tipo, algum então, tipo de só pra deixar claro, não vai ser 21 dias de jejum e oração que vai mudar o seu comportamento. Eu acho que não. Não, né? Não é isso. Não tem. Não. A gente já sabe disso, né? Porque às vezes a gente tem essa questão. Várias questões junto, né? Exatamente. Mas assim, sobre o meu processo lá atrás, e o que eu deixei muito claro também, quando eu falei sobre isso de uma forma mais aberta, no início eu escondia. No início, quando me ligavam, você tá onde? Eu tô no ginecologista, eu tô no dentista. Eu não falava que eu tava no psiquiatra, eu não falava que eu tava no psicólogo, eu não falava nada disso. Depois que as coisas aconteceram, que eu entendi, que eu parei de ser ignorante, eu levanto uma placa e falo, minha filha, pelo amor de Deus, vai pra terapia. Pô, então, assim, eu saí de me esconder para depois levantar uma placa e fazer, faça terapia, porque é libertador. Sim. E também... E hoje nós estamos aqui acabando abordando um caso que acabou pessoal. Que a gente entrou nisso, né? Porque é a nossa história do Primeiro com Elas, é a sua história de vida. Mas é interessante a sua história deu um start em quem você é hoje. Não, assim. Em quem eu sou hoje, que a nossa família é hoje, as pessoas que estão pastoreadas por nós, as nossas ovelhas, elas têm uma visão muito mais clara, uma cosmovisão muito maior de um todo do que simplesmente olhar como eu olhava também atrás, né? Sim, então, é importante dizer assim, eu não vivi o milagre de Deus no sentido de eu ter pânico em um dia e acordar sem ele no outro e a minha vida voltar ao normal. Isso não aconteceu. Mas isso não me fez desacreditar de Deus. Muito pelo contrário. Isso me fez enxergar muito mais Deus isso do que... Isso é muito importante falar. Do que se eu fosse curada. Eu acho que se eu tivesse sido curada do pânico, eu não teria visto tanto Deus ou não teria conhecido tanto Deus do que o processo todo que eu vivi. Da mesma forma que em outro momento da minha vida, eu vivi um milagre de Deus, que aí entra um outro dia, um outro tema. Que é o meu filho, né? Que é o meu neto, gente. Eu acho que dá um podcast isso aí, tá? Porque então, o Lourenço é um milagre. O meu filho é um milagre. Mas, enfim, eu não vivi em uma área um milagre, mas pela graça de Deus, é um milagre instantâneo. Eu pude viver um milagre instantâneo em outra área, mas
todos os dois tiveram o seu lugar de aprendizado e todos os dois tiveram o seu lugar de enxergar Deus. Agora, dentro disso, tem 1 milhão de outros temas e situações que a gente não concorda. Mas que... Não é que a gente não concorda, são concorda. São pontos de vista diferentes, né? Não, a e algumas gente não concorda. Não, a gente não. São pontos de vista diferentes que nós temos em determinadas situações e que eu acho que realmente eu tenho razão e que você não tem. Mas você sempre acha que você tem razão. Mas enfim, eu acho o seguinte, que vamos... Então... Vamos fechar, né? Vamos fechar, eu acho que já tá bom, já ótimo, já deu para as pessoas nos conhecerem um pouquinho, já deu para entender qual é o nosso propósito. O nosso Com Elas de hoje é isso, eu acho. É pra Mas gente... nos próximos Com Ela nós vamos trazer outras elas. Sim, Vai ter outras elas. Seguinte, gente, presta atenção. Com Elas de hoje foi uma abertura, uma apresentação nossa, que vocês pudessem conhecer que esse projeto ele já existe há 2 anos no offline. Isso. E que agora a gente resolveu dar esse passo ousado de trazer o Com Elas pro podcast. O primeiro nós fizemos esse bate-papo sobre a nossa vida, sobre algumas histórias nossas. Mas tem muita mais coisa pra falar, né? Mas foi uma abertura da nossa proposta no podcast. Exatamente. E aí os próximos vão sempre ter pessoas... Os próximos vai ter convidada, nós já temos até uma mãe e uma filha que vai vir também. Vai ter mas uma não mãe... fala quem é, vai ter uma mãe e uma filha também aqui. Vai ser nós vamos estar fazendo e outras coisas, mas tem muitos projetos por aí. Isso aí. Então você também que assistiu, que viu, que achou legal, entra no nosso canal. Mentira, não é isso não. Nos mande pessoas que vocês gostariam, né? Que a gente entrevistasse, que a gente é bem corajosa, a gente tem coragem de... Sou corajosa de chamar o povo mesmo, entendeu? Nós somos corajosas. Pra esse bate-papo que vai ter com a gente. Eu espero, né, que a gente consiga alcançar mais pessoas. A intenção é essa. Que a intenção é essa, que a gente consiga abrir a visão, levar novos pontos de vista, novas ideias, outros ângulos de Deus também. Trazer saúde mental. Espiritual, conhecer as novas faces de Deus, porque a gente conhece poucas faces de Deus, né? Então, quando a gente passa por alguns processos, dificuldades que nós temos, a gente tem, a gente pode experimentar uma outra face de Deus que a gente não conhece. E isso é maravilhoso, conhecer todas as faces de Deus, né? Então, a gente vai falar o dia que vai lançar isso, que a gente tá gravando hoje. Vai lançar dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Vai ser lançado no Com Elas, lá na Família Viva da 60. Nós vamos estar lá com Elas. E nós vamos lançar oficialmente. O tema Espelho Meu. Isso aí. Vai estar lá, dia 8 de dezembro, vamos estar lançando o podcast. 8 de março. 8 de dezembro? Porque seu aniversário é 8 de dezembro. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente... Pessoal, tem muita coisa, né? Mas enfim, você quer fechar de alguma forma? Não, pode fechar você. Não, você não quer não? Você gosta de... Não, você que eu já falei, pode falar. Não, eu acho que é isso, tô muito feliz de... Eu já falei de você, se quiser. Não, eu já falei de você no início também, já tá bom já. Não, mas assim, tô muito feliz, né, da gente estar conseguindo, porque a gente tem muita dificuldade de trabalhar. Não, e foi muito legal, junto. deixa eu dar Não teve roteiro, tá, galerinha? Não isso que eu ia falar, não, eu ia falar, né, testemunho, o que seria? Porque a minha forma de falar é muito da igreja, muito gospel. Né? É muito gospel. Porque minha vida é essa, né? Não, tudo bem. Então, eu sou a ovelha negra da família. Não, você não é ovelha negra, não. Eu sempre sou. Não é. Você é uma bênção. Não, você não é. Porque ela não teve a oportunidade de falar do filho querido, tá, gente? O filho querido não. vai ter a oportunidade dele aparecer aqui ainda. Agora nem me perdi o que eu ia falar. Finalizar. Não, então, eu ia finalizar falando que foi muito legal. Foi muito bom, porque a gente não fez a gente não fez roteiro. Nós somos isso daqui, né? Nós não temos, graças a Deus, nós não representamos, nós somos o que nós somos, né? Quem me conhece sabe que eu sou, em qualquer lugar que eu estou, eu sou autêntica dessa forma, a gente não tem muita maquiagem no que a gente fala. Tem sim. Não, maquiagem. Tô bem mais bonita hoje. Maquiagem só com a Andréia, né? A Andréia Ribeiro faz uma make aqui nós. Mas nós somos isso aqui. E hoje até que foi mais tranquilo, a gente nem brigou tanto. Não, a gente não brigou porque a gente ficou mais tenso. Tem uma pessoa aqui do lado que não conhece a gente, mas ele vai conhecer a gente com o tempo aí e tal. Foi uma apresentação e eu quero alcançar que eu peço é que a gente seja realmente transformado, né?
a imagem de Cristo, né? Né? Nós passamos pelos processos para nos parecer com Cristo, que é o nosso irmão mais velho, né? A palavra diz que ele é o primogênito do Senhor, né? Então nós precisamos nos parecer mais com o nosso irmão, que é Jesus. Então nós somos transformados. Cada dia mais hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje, porque eu busco essa transformação em Cristo e com mais consciência. E eu tenho falado muito que o cristão romantiza muito a palavra. Então ele idealiza algumas coisas na vida cristã que não é real, como idealizar o príncipe do casamento, né? Então, assim, nós somos real, somos de verdade. É, isso mesmo, é isso aqui mesmo. Né? A gente tem muita vergonha, não. Nós já não tem muito, não. Nem cara de pau. Então foi muito bom. A experiência foi boa. Achei também que foi mais tranquilo do que eu imaginava. A experiência foi boa. Você falou direitinho, Camila. Ah, que obrigada. Você falou bem, também. Tá? Você falou bem. Então, assim, é isso aí, eu acho que... O que é verdadeiro não tem erro. Você abre a boca e fala. Se não for verdade, você tem dificuldade. Sim, é verdade também isso. Né? Então é isso. Eu acho que é isso. Acho que nós somos isso. Eu acho que hoje a gente até estava muito educada. E acredito... Mas como que a gente entra na casa das pessoas sem educação? Primeiro a gente bate na porta, né? Depois a gente... É verdade. Espere pelos próximos. Os próximos pelos capítulos, próximos. Né? Mas, enfim, tomara... Eu espero, né? Espero que... Esse é o primeiro. Que seja o primeiro de muitos. Muito feliz. Isso, né? É isso. Como é que termina um podcast, gente? Não sei. Se inscreva no nosso canal. Obrigada. Deus abençoe a sua vida aí, viu? Em nome de Jesus. Gente, esqueci de uma coisa. Volta aí. Vou voltar aqui, porque eu esqueci de uma coisa que o nosso amigo aqui não lembrou. Nosso Instagram, gente. Gente! Meu a Instagram, gente tem que aprender esse negócio. PC Camila Trindade. E o seu? Não, e o da clínica? Calma, filha. Fala o seu agora. Ah, tá. O meu é @Pastor Andréia Salvino. Não tem o Salvino, não. Não? Só tem o Pastor Andréia? Tem certeza? Tenho, abre aí pra você ver. Então tá, é pastora, não é PR não, é escrito pastora. Pastora Andréia, que é o meu Instagram. Isso aí, e o meu é @Psi Camila Trindade. Tem o da clínica também, que é Trindade Clínica. E o Mais Vida VR também, que é a outra clínica que vai ser inaugurada semana que vem. Tem também Família Viva 60. Família Viva 60. E também, já que nós estamos dando os nossos Instagram, tem a @Ana_Estela, que é a nossa loja de roupa. A nossa loja, porque, gente, a gente não deu tempo de falar a gente tudo vai ter a versão que nós já falamos, mas nós também temos uma loja juntas, nós duas. Apesar que ela não aparece lá, ela finge que... mas cada um tem seu papel, hein, gente? Não, então ela tem várias coisas aí, empreendedora, não dá pra falar tudo aqui, mas você vai nos conhecendo com o tempo. E é isso, esquecemos de mais alguma coisa, gente? Acho que não, acho que agora foi tudo. Foi tudo? Foi tudo, então... Segue a gente aí, pessoal. Valeu, pessoal, obrigada.